Olá, falando um pouco mais sobre a agenda legislativa da indústria junto à mineração, anteriormente em vídeo anterior, relatado sobre os projetos de lei, todas as novas ideias que estão sendo trazidas baseadas em demandas, novas demandas, sobre a questão da legislação. A gente vai entrar um pouco mais a fundo na PLP 102 de 2024. Então, o que é que ela, basicamente, o que é que ela está procurando aqui? Ela obriga que os processos de licenciamento ambiental, eles passem obrigatoriamente pelo IBAMA. Então, você vai entender o quê? Uma centralização do governo federal. Mas para processos que sejam sensíveis na mineração, então, teriam que ver o porquê que esse processo se iniciou, essa ideia se iniciou. A gente tem que ver que isso partiu da autoria justamente da própria CPI da Braskem, caso conhecido em Maceió, relativo no caso, a salgema, o sal, que era, no caso, dissolvido em subsolo, trazido, todo bombeado e recolocado água no local. Isso no começo provou-se ser eficiente, mas a posterior começou a se identificar que aquele fluido se deslocava e, no caso, a estrutura da própria cidade começou a afundar, causando muitos problemas em certos bairros e as pessoas perderem suas casas, seus locais, e realmente a cidade, a grosso modo, ela afundando realmente devido à questão mineral. Então se partiu para esse projeto de lei complementar 102 de 2024 pela CPI da Braskem. Então entendemos como se startou isso daí. Então esse projeto ele propõe o quê? Alterar a lei 140, já existente, e transferir para a União a responsabilidade pelo licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades minerárias de alto risco ambiental. Entenda, não temos ainda o que está sendo conceituado como alto risco ambiental, certo? Então ainda tem um vão aqui para ser preenchido quais seriam os critérios, quais seriam o entendimento para o que é alto risco ambiental. Então a proposta visa o quê? Centralizar essas competências administrativas que atualmente estão distribuídas hoje, tanto em municípios como no estado, e algumas já ainda pelo IBAMA, dependendo da sua localização, da sua interseção, no caso territorial, voltado normalmente para a nação, centralizar na União. Então, o que acontece? As possíveis consequências que a gente pode identificar para a União, haveria um aumento de responsabilidade da União. Então, a União não distribuiria essa responsabilidade para outros entes federativos. Ela, no caso, concentraria toda essa responsabilidade para ela. E toda essa carga extra de trabalho relacionada ao licenciamento ambiental, que não é só o licenciar, é o monitorar, o acompanhar, o fiscalizar. Então não é só um processo de você cartorial, evidentemente. Tem todo um processo técnico, um processo social que envolve, como todo processo do meio ambiente, ele envolve uma seara muito grande, e não só técnica, para sua avaliação. E por serem empreendimentos, via de regra, de longa duração, de décadas de funcionamento, então você tem que sempre estar acompanhando a sociedade, o país, o próprio valor daquele bem específico, as novas tecnologias, os novos conhecimentos, os novos entendimentos, inclusive coisas antes não estudadas que acabam acontecendo. Já vem o exemplo da Braskem, que se identificou que aquela técnica, interessante, se identificou como uma técnica que a posterior causou problemas. Então ele visualiza muito isso. Então ele joga para os estados e municípios uma redução de responsabilidade. Ele diz que não, os estados e municípios terão uma redução de responsabilidade sobre esses licenciamentos, o que pode aliviar suas cargas administrativas. Mas aliviar as cargas administrativas dos estados e municípios e jogar tudo para o governo federal, centralizar em um local só, localizado em Brasília. Então o Brasil é muito grande. Então, evidentemente que há alguns locais, até o próprio estado, ele fica sem ter um conhecimento mais profundo das variáveis, inclusive as variáveis sociais, do município. Então,
A 140, ela relata essa questão de distribuir responsabilidades, União, Estado e município, que também tem essa função de você estar mais próximo daquela situação e entender melhor aquela situação. Então ele fala essa questão de aliviar as cargas tributárias. Para as empresas mineradoras, a centralização traria uma clareza de uniformidade nos processos de licenciamento. Isso, realmente, quando você centraliza, tem essas desvantagens. Tem a vantagem realmente da centralização do que é pedido, né? Em termos de referência, de como é feito os monitoramentos, os andamentos, os entendimentos. Então, realmente, fica mais fácil para uma empresa grande que trabalha em vários estados, ou até em vários países, até que países ali realmente vão mudar de qualquer forma, mas empresas, via de regra, que são nacionais, trabalham em todos os estados. Então, cada estado é uma regra diferente. Você tem aqui em Pernambuco, né, e aí eu faço parte, né, desse estudo de termos de referência, de entendimentos aqui em Pernambuco, mas existem outros estados com outros entendimentos, com outros encaminhamentos. Então, realmente, para o empresário a nível nacional, realmente causa uma certa complicação, porque ele tem que se adequar a cada estado. Tudo bem, concordo com isso daí. Então, o que ele fala? Que para a sociedade e para o meio ambiente, a centralização pode significar uma fiscalização mais consistente. Aí, pela minha experiência, eu já não concordo. Pelo contrário, nós muitas vezes, como Estado, para você estar ali constantemente no município XYZ para fiscalizar, e aí a Lei Complementar 140, ela é muito feliz nisso, ela também chama o município para esse papel de fiscalizar, de estar a olho, até pela própria proximidade do empreendimento e daquele impacto local, né, ali daquela região onde a mina está implantada. Então essa questão não entra muito na justificativa que se embasa muito na realidade, né? Tá, pelo menos na realidade ao qual já há quase 13 anos eu vivo, né? Então basicamente o que podemos dizer? A Lei Complementar 102, ela startou na CPI da Braskem, caso já citado no começo do vídeo, relatando essa questão da centralização para atividades minerárias de alto risco, ao qual a gente não tem muito bem definido o que seria alto risco. Porque nós não podemos só visualizar a questão do minério, do tipos de lavra que serão executadas ali no local, mas também aonde ela está localizada. Nós temos as variáveis de terras indígenas, a questão do IFAM, do patrimônio realmente, né, do histórico. Nós temos a questão do INCRA, a questão de muitas vezes assentamentos, temos as questões ambientais e a questão das reservas de vida silvestre, uma APA. Então, cada meio ele tem as suas variáveis. Então, você pode chegar numa área que é uma extração de areia em terra firme, aparentemente uma área que não tem o que decapiar, já é a própria areia o que se, mas se é uma área que ambientalmente aquela atividade tem um alto risco. E ao mesmo tempo, você pode ter uma pedreira numa região ao qual ela se encontra que ambientalmente, né, a avaliação ambiental mostra que ela tem um baixo risco. Não adentro muito a minerais metálicos, porque minerais metálicos eles têm um grau de complexidade maior, principalmente no seu beneficiamento, né? Não tirando a preocupação na questão da própria lavra em si. E aí a gente pode adentrar depois no ouro na questão da drenagem ácida de mina, que o próprio minério, quando ele sai do meio anaeróbico para o meio aeróbico, aí tem a questão do próprio intemperismo que seja, de solubilizar aquele material, no caso do ouro, questão de sulfetados e tal, e gerar uma drenagem ácida de mina que pode e vai contaminar recursos hídricos, solo e os animais locais, né? Então, deveríamos entender o alto risco. Para concluir, eu acredito que não. Não, o que vale, né, como uma proposta seria realmente termos melhores critérios e melhores investimentos, tanto no órgão ambiental estadual, quanto
no municipal.